Olá meus amigos, olá minhas amigas do canal Aquahome, Aquaponia Familiar. Vídeo de hoje a gente vai fazer a montagem da nossa maternidade. Nossa bancada de cultivo final está pronta. Logo logo a gente vai iniciar o plantio aqui a partir de semente de uma infinidade de plantas. Desde hortaliças, temperos, ervas medicinais, vamos plantar bastante coisa aqui. Vocês vão acompanhar aí o passo a passo desse plantio, desde a germinação da semente, até os primeiros passos para a gente cuidar dessa mudinha, chegando até as etapas aí de desenvolvimento da planta, de crescimento. Então, no vídeo de hoje, a gente vai montar o primeiro estágio do nosso processo de plantio aqui dentro da estufa. Na verdade, é o segundo estágio do processo de plantio, porque o primeiro ele vai ocorrer lá dentro do depósito, onde a gente vai fazer a germinação. A germinação, como regra, ela vai ocorrer na sombra, em um local escuro. A partir do momento que a semente germinou, e esse passo a passo vocês vão acompanhar aí nos vídeos posteriores, quando a gente fazer o plantio de algumas plantas aí específicas. Germinou a semente, a gente tem que trazer ela para cá, para o sol. Poderia trazer para cá e já pôr direto na bancada ali de cultivo final? Poderia. Se não tiver outra opção, é uma hipótese aí bem plausível, bem tranquilo de ser feita. Não vai ter nenhum prejuízo de desenvolvimento por isso. Mas a gente vai fazer aqui um processo um pouquinho diferente, em etapas. Então germinou lá dentro do depósito, no escuro, a nossa semente, a gente vai trazer aqui para esse local, onde a gente vai montar o que se chama de maternidade. Eu vou explicar como vai funcionar aqui, qual era a ideia inicial e aonde eu peguei essa ideia de se montar esse sisteminha de maternidade, e depois por que eu não vou fazer desse jeito e resolvi mudar aqui o projeto, fazer um pouquinho diferente. A ideia do sisteminha de maternidade eu vi no canal do colega Bruno Palma, Hidroponia. O colega aí é aquaponista também, mas ele fala no canal principalmente sobre hidroponia. E num desses vídeos ele montou um sisteminha de maternidade, utilizando uma caixa daquelas de açougue, aquelas caixas brancas. Então a minha ideia inicial aqui era usar boa parte das dicas que ele deu lá, mas eu iria montar usando essa caixa aqui dessa maceira, de pedreiro. Que é uma caixa com formato aí muito parecido com aquelas caixas de açougue. Aquelas lá em geral são brancas. Eu olhei para comprar, mas achei bastante caro aquelas caixas, em torno de 60, 70 reais. Ainda que eu não comprei, porque eu acabei achando essa maceira aqui que estava sem uso, e no fim eu não vou utilizar ela também, vocês já vão entender por quê. Mas a ideia inicial era usar essa maceira aqui em cima, ó, da bombona. Essa primeira bombona que é o nosso decantador. Aí eu ia fazer um sisteminha parecido com o dele. A água ia chegar aqui por esse caninho, que irriga aqui o nosso sistema de balde holandês. Eu ia entrar com a água aqui pela parte de baixo da maceira, por uma flange com adaptador rosca-cola. Nesse caso, eu teria que trazer esse cano aqui para o lado, para ele entrar aqui por esse lado aqui da lateral da caixa. Aí aqui a gente colocaria um caninho todo furado, para ele descer com a água para cá. Dá para perceber que eu coloquei uma madeirinha aqui para elevar o nível da parte da recepção da água ali do sisteminha de maternidade. Então a água ia escorrer para cá, e aqui eu faria um buraquinho no fundo da maceira para a água voltar para o decantador. Então essa aqui é a ideia inicial, que é muito similar àquilo que ele criou lá no canal dele, que ele mostrou lá com uma caixa de açougue. O sisteminha era bem parecido. E aí aqui a gente colocaria um registro aqui do lado de fora para controlar a vazão de água. Por que eu decidi não fazer assim? Primeiro que eu teria duas opções com essa maceira, ou deixar aqui em cima da bombona ou trazer aqui pro chão. Aí eu coloquei aqui uns tijolos de suporte. Aqui eu teria que trazer essa água para cá e teria que entrar aqui pelo lado. Esse seria um dos problemas, ou seja, eu teria que comprar mais conexões que eu não tenho aí. E eu estou com certa urgência para fazer isso aqui. Além do mais, o caninho correndo aqui por dentro, para irrigar o restante aqui da área da maceira, eu perderia uma parte.
em torno aí de uns 4 centímetros, provavelmente aqui. A caixa já é relativamente pequena, então eu ficaria com um espaço mais reduzido. Daria para fazer dessa forma? Acho que daria, ficaria até talvez uma maternidade mais definitiva. A outra opção seria eu colocar aqui no chão, em cima do suporte de tijolo, essa macieira. Ficaria aqui melhor, ó, eu ficaria ainda com a passagem aqui liberada, não me atrapalharia. Ficaria mais fácil de trazer a água dali para cá, poderia entrar inclusive por cima, que não precisava nem furar a macieira. Eu gostei bastante desse dimensionamento aqui, ó. Mas qual que era o problema? Eu não teria saída à volta da água aqui, o sistema. Eu teria que fazer a furação aqui, trazer um cano ou aqui para esse segundo filtro, onde estão as escovas biológicas, ou trazer essa água de volta aqui para o SAMP. Então teria mais um cano aqui no nosso corredor, na nossa passagem. Eu não gostei dessa ideia. Além de que eu teria que comprar conexões, encanamento que eu não tenho aqui. Mas esse dimensionamento aqui eu gostei, eu achei que ficou bacana. Mas por esses probleminhas aí que eu comentei, que não eram impeditivos, eu poderia fazer dessa forma. E eu tô contando isso porque eu acho que a ideia de se usar uma caixa similar a essa é muito boa. Então, de repente, se você tem a ideia de montar aí um sistema de maternidade na sua aquaponia ou hidroponia, funciona bem, fica bem legal, bem bacana com esse formato. Então eu tô contando isso aí, até da onde eu vi a ideia, para se de repente for seu interesse aí colocar, já tem uma opção a mais. Eu vou fazer aqui diferente. A minha bombona, ela tá nivelada aqui, pouquinho caído inclusive pro lado de lá, mas quase nada. Então eu vou utilizar uma madeira, essa aqui tá aqui apenas como exemplo, depois eu vou verificar a questão do nível, tudo direitinho, para levantar um pouco aquele nível de lá. Eu vou utilizar isso aqui, ó. Isso aqui é uma tampa de caixa de isopor, dessas caixas que a gente tem ali com as nossas plantinhas aquáticas. Então eu vou utilizar essa tampa de isopor aqui, da caixa de isopor, para fazer a nossa maternidade. Ela fica um pouquinho melhor nivelada, ó, lá com a água, um pouquinho mais alto, então eu não preciso subir muito aquele cano. E esse cano pode chegar direto aqui, não preciso fazer curvas com ele. Aí a água vai entrar aqui, eu vou fazer a distribuição aqui com uma mangueirinha. Já vou mostrar os materiais que a gente vai utilizar em seguida. E aí a água vai descer. Essa parte do meio aqui que está um pouquinho mais alta, ó, no isopor, eu vou tirar, para que ela fique toda no mesmo nível. E aí ela vem, a água vem correndo e cai nessa segunda bombona. Eu vou fazer um furinho aqui, então ela vai cair e voltar para o sistema aqui. Não vou precisar me preocupar muito com o encanamento de retorno. Olhando aqui dá para ver a diferença de tamanho das duas. Essa macieira eu acredito que ela tenha 15 litros. Mas em termos de área de superfície, aí ela é praticamente metade do tamanho. Então aqui a gente vai ter uma área bem maior. E como a gente só vai fazer correr um fiozinho de água, não tem problema dela não ser profunda. Dela ter apenas essa borda em volta. O problema que eu já verifico de antemão é como é um material claro. Provavelmente isso aqui vai criar alga, vai esverdear. A gente pode até cobrir quando não estiver utilizando, mas provavelmente isso aqui vai esverdear, ficar mais escura ou preta. Vai ser um teste também que a gente vai fazer, se eventualmente a gente não gostar do resultado, a gente pode trocar. Mas aí vai ser um sistema bem mais simples, a água já sai dali, ó, vem direto. Eu vou trocar essa curva ali da torneirinha por um T, para que essa torneirinha continue irrigando aqui o balde holandês, e trazer o encanamento para cá e distribuir aqui com uma torneirinha também. Bem simples, usando já a estrutura que a gente tem aqui, o dimensionamento ficou bem melhor, sem precisar muito trabalho, muitas peças. Por isso que eu decidi fazer dessa forma, com a tampa do isopor. Em seguida agora eu mostro as peças que a gente vai utilizar. Então, para fazer a montagem da nossa maternidade ali, além da tampa de isopor, da caixa de isopor que vocês acabaram de ver, a gente vai utilizar esse T aqui, 20 milímetros, para conectar lá na água que está chegando já e deixar nessa saída aqui já o balde holandês que já está lá. E aí a gente vai trazer com um pedacinho de cano. Isso aqui eu só coloquei aqui como exemplo, a gente vai medir para ver o tamanho que vai precisar. Aí depois eu tenho uma luva de redução aqui, de 20 para 25. Vou usar isso apenas porque são peças que eu já tenho. Aí eu consigo utilizar só peças que eu já tenho aqui sem precisar comprar.
mas poderia trazer tudo no 20 milímetros também, não precisaria trocar para 25 como eu estou fazendo. Aí outro pedacinho de cano para ligar aqui a luva de redução em uma luva rosca cola. Nessa luva aqui a gente coloca a torneirinha. Se fosse fazer aquele sistema com a maceira, provavelmente a gente ia utilizar um registro e não uma torneira, mas aqui tanto faz, o que a gente precisa é ter um controle de água para a gente controlar a vazão. E aí na mangueirinha aqui eu vou ligar uma torneira, um pedacinho de torneira de jardim. Essa aqui eu cortei a princípio com 35 centímetros, acho que eu vou precisar reduzir um pouquinho. E vou fazer bastante furinho nela, para que a água saia aqui de uma forma mais uniforme e escorra ali sobre a tampa. Então esse aqui vai ser o nosso sistema de entrada da água na maternidade. A saída, a gente só vai usar isso aqui, ó, um pedacinho de cano. Vamos fazer um furo no isopor, na tampa, no lado oposto da entrada de água. Acoplar esse caninho apenas para que a água escorra por ele e seja devolvida na bombona. Na segunda bombona, que é nosso filtro biológico e mecânico. Então esse aqui é o material que a gente vai utilizar. Eu vou fazer as medições aqui para ver o tamanho dos canos que a gente vai precisar. Começar a montagem lá e a gente mostra o passo a passo. Pessoal, montei aqui a saída da água da nossa maternidade. Essa tampa de isopor. Coloquei um caninho aqui de 25. Fiz o furo aqui com uma faquinha mesmo. Aí coloquei o caninho aqui um pouquinho mais baixo do que a altura do isopor, para que a água escorra aqui sem dificuldade. Aí passei um silicone aqui também, que tem duas funções aqui. Primeiro, colar, segurar o caninho aí no lugar para que ele não saia, e fazer a vedação aí das bordas. Eu vou mostrar agora o lado de baixo como ficou. Aqui é o lado de baixo, ainda está bastante sujo aqui de silicone que lambuzou. Com a faca eu não consegui fazer um furo muito rente, acabou estourando um pouco o isopor, ó. E aí, para não descartar essa tampa, eu acabei aproveitando ela mesma. Esse caninho tá preto só porque eu usava ele em outra finalidade, é um reaproveitamento, mas é o cano normal, soldável aí de 25, marronzinho. Aí eu coloquei bastante silicone em volta, para segurar aí bem firme e vedar qualquer vazamento. Agora a gente vai levar essa nossa maternidade lá para o local definitivo. Aí nesse lado aqui eu vou montar a chegada da água, já estou com as peças lá. Vou desligar a bomba lá, montar aqui no local e eu volto aí mostrando para vocês como está ficando. Aqui na parte central da tampa da caixa de isopor, onde tinha aquela faixa aqui de isopor mais alta, eu tirei com uma faquinha de serra, dá para verificar aqui as marcas do corte. E aí depois fiz um leve acabamento com uma lixa. Aqui assim também tinha uma sobressalência aqui no formato de uma letra E. Eu também retirei com a faca para que fique mais uniforme a superfície aqui, e a água consiga deslizar aqui de uma forma um pouco mais igualitária. Eu vou fazer o seguinte, nessa tampa aqui eu vou passar fita metalizada, não aqui, porque aqui vai ser onde a água vai correr, então aqui a princípio eu vou deixar assim. Vou passar apenas na bordinha aqui do lado de baixo, com o objetivo de proteger aí essa tampa, já que ela vai ficar exposta ao sol. Provavelmente vai aparecer algas aqui, nessa área aqui onde a água vai circular. Como é uma área muito clara, branca, ela deve escurecer aí, talvez esverdear. Isso a gente vai acompanhar, mas pode ser um dos problemas que a gente venha enfrentar aqui. Eu vou terminar aqui o trabalho com a tampa, passar a fita metalizada. Em seguida a gente volta com ela instalada lá no local já e em funcionamento. Voltando aqui então, já passamos a fita metalizada aqui na tampa, que vai ser a nossa maternidade. Esse aqui é o lado de baixo. Agora eu vou virar e mostrar aqui o lado de cima. Assim então ficou o lado de cima. Passei a fita metalizada aqui na borda. Agora a gente vai colocar aí dessa forma, lá em cima das bombonas, onde vai ser o nosso local aqui da maternidade, onde as plantinhas vão fazer o primeiro estágio de desenvolvimento após a germinação. Eu vou montar lá e aí em seguida eu volto mostrando como ficou. Finalizado então aqui nossa maternidade improvisada. Aqui na chegada da água, onde tinha uma curva para abastecer o balde holandês, eu coloquei um T.
Então trouxe a extensão aqui do cano, tudo ainda de 20 polegadas. Aqui a emenda 20, 25. Aí uma torneira, uma luva, rosca-cola. Torneirinha aqui com a mangueira, pedacinho de mangueira todo furado. Dá para verificar aí que a água está saindo aí pelos buraquinhos. Coloquei uns suportezinhos aqui apenas para segurar provisoriamente a mangueira no lugar. Então a água sai ali de maneira quase uniforme e vem descendo aqui pela tampa. Aqui eu coloquei uma espuma fenólica apenas a título exemplificativo, não tem nada plantado nela ainda. E aqui o ralo em que ela volta aqui para o filtro para retornar para o sistema. Aqui a parte de baixo, com a água retornando aqui para o filtro. Então tá feito aí nosso sisteminha de maternidade, ainda um tanto quanto improvisado, mas eu acredito que vai funcionar bem. O nível da água ali a gente aumenta na torneirinha, se quiser aumentar esse volume aqui ou diminuir, de acordo com as quantidades de plantas que a gente estiver aqui desenvolvendo. Podemos deixar até desligado quando não for utilizar. Por hora então a gente tem a maternidade aqui, um tanto quanto improvisada, como eu falei, e a bancada para cultivo final pronta. Ainda não temos o berçário. Eu já tenho as bancadas do berçário, tenho também a ferragem para fazer a estrutura, mas como a gente depende de sol, daí é um trabalho um pouquinho mais demorado. Provavelmente a gente vai montar esse berçário aqui em cima mesmo, em cima dessas bombonas, em cima da maternidade, aqui em cima do sistema de balde holandês. Mas eu ainda estou planejando exatamente a forma que a gente vai fazer aqui. A princípio eu não quero fazer ela nessa forma aqui horizontal, mas a gente está ainda definindo. Provavelmente eu vou começar o plantio utilizando o processo de germinação de sementes lá dentro do depósito, no escuro. Assim que germinar, a gente traz aqui para a maternidade com os primeiros passos da plantinha, e depois a gente já passa direto para a bancada de cultivo final. O berçário eu devo montar mais para frente. Pessoal, qual que é o objetivo de ter um sisteminha de maternidade aqui na aquaponia? Ou serve para hidroponia também? Eu já perdi bastante mudinhas nos primeiros estágios em razão ou da insolação excessiva ou da rega insuficiente. Se a gente esquecer a rega às vezes um dia, ou mesmo regando, a gente deixar a mudinha enquanto muito pequenininha no sol, mas às vezes muito forte, ela acaba secando. Eu tive essa experiência desagradável com cebolinha agora bem recentemente. Tinha começado a fazer o plantio em substrato, não era espuma fenólica. Molhei, mas deixei o substrato ali com as mudas já começando a crescer no sol. E acabou que eu esqueci a tarde toda no sol, secaram todas as mudinhas. Então o meu objetivo de ter criado esse sisteminha de maternidade, que não estava nos planos no projeto original aqui, a gente ia fazer apenas o berçário e a bancada de cultivo final, foi essa aí. Aqui, como a gente vê, a água está escorrendo aqui 100% do tempo, então ela vai sempre estar regando aqui nossas plantas, nossas mudinhas. Não importa que o sol aqui esteja forte, esteja batendo a pino aqui, vai ter sempre água descendo aqui, água do sistema e retornando. Então a gente não tem problema de falta de rega ou de preocupar com a planta não tomar sol em quantidade suficiente, enfim. Ela vai ter sempre sol e água suficiente nesse sisteminha de maternidade nas primeiras etapas de vida aqui da plantinha. Então esse que foi o objetivo de a gente criar esse sisteminha de maternidade. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não esquece de deixar aquele like caso tenha gostado do conteúdo aí. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações para que possa receber todos os nossos vídeos. Nossa etapa de plantio aqui está só começando, ou nem começou ainda, vai começar nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!